Pronto. Gravando. Vamos lá, então. Teologia do culto, não é isso? Culto e adoração, né? Melhor dizendo, módulo. Vamos trabalhar, então, a aula agora 3, 4. Se der tempo, a gente trabalha a aula 5 também, tá? Não sei se vai dar tempo, mas se der, a gente trabalha a aula 5 também. Deixa eu exibir aqui certinho. Cadê? Onde é que eu faço a exibição aqui? 100%. Modo de leitura. Aula 3. Aula 3. Deixa eu ver se eu coloco a aula 3 todinha aqui, ó. Então, aula 3, tá bom? Então, vamos lá. Como a gente sempre faz, eu vou colocar na ordem que me aparece aqui, tá? As perguntas. Então, aqui na minha relação tá primeiro Júnior aqui. Júnior, então, a primeira pergunta aí, qual é o significado primário da palavra liturgia? Qual sua conotação religiosa? Presta bem atenção na pergunta, né? O significado primário e depois seu significado ou aplicação religiosa. O que você pode comentar aí? Então, o significado primário da palavra liturgia vem do grego, que significa serviço público. Esse é o significado primário, no caso. Já agora, voltado para o culto, a palavra liturgia é nada mais do que o culto em si. Né? No caso, é a igreja servindo a Deus, Deus servindo ao Senhor publicamente. Então, é o povo de Deus prestando culto a Ele. Isso mesmo. Então, tá correto. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Liturgia vem do grego leiturgia, né? Então, leiton significa algo referente ao povo, à comunidade, e ergon, serviço. Então, o significado primário, de fato, é um serviço público. Nota que essa palavra é uma palavra secular, né? Inicialmente, ela não tem nenhum contexto e nenhuma especificidade religiosa, né? É parecido com eclesia, né? Igreja. Ela é uma palavra tomada do sentido secular, mas aí ela é vertida para o contexto religioso e aí toma uma nova perspectiva, não é isso? Então, aqui é a mesma coisa, era serviço público. Mas aí Paulo começa a empregar ela para as autoridades e a si mesmo, e depois, no seu contexto religioso, então, ficou tendo esse significado do serviço, né, religioso, serviço espiritual, ou seja, a própria adoração da igreja, então, é chamada agora de liturgia. Isso é interessante porque sempre que a gente fala de liturgia, vem na mente só aquela regra do culto, né? Aquela organização do culto, aquela coisa seca, 1, 2, 3, 4, primeira oração, depois louvor, depois não sei o quê, depois intercessão, depois confissão, depois pregação, depois... Mas a liturgia não é apenas essa organização do culto. A liturgia, então, ela tem sentido mais amplo da própria adoração. Tá certo? Muito bem. Pergunta 2 aí. Pergunta 2 agora vai para Samuel Samuel depois a Kézia, tá? Então, primeiro Samuel. O que queremos dizer quando falamos em liturgia do culto, no sentido de ordem do culto? O microfone está desligado. Pronto. É o serviço que o povo oferece ao Deus mesmo. O culto ele deve ser dirigido de um modo ordeiro, né? É a participação dos fiéis, da congregação, que se reúne com a finalidade de prestar culto a Deus. Isso. Irmalice, levantou a mão? Pode falar, Irmalice. Eu estava esperando dar 4 horas. Já passou. Aí eu vi uma mensagem aqui, eu olhei para o relógio. Misericórdia, senhor. O relógio está atrasado, é? É o celular mesmo, mas tô aqui, tá de boa. Mas tá ótimo, tá ótimo. Seja bem-vinda.
Alguém quer comentar o que o Samuel falou aí? O que é liturgia do culto no sentido de ordem do culto? Aí sim é aquela organização do culto, né? O Samuel falou que tem que ser feito com ordem e decência o culto, então é bom ter uma organização, um planejamento, uma ordem de como será prestado esse serviço ao Senhor. Deve ser planejado, é claro. Ninguém chega lá a esmo, sem saber o que fazer, e, de repente, né, tudo na espontaneidade, então isso pode dar muito errado. Existem pessoas e grupos religiosos que até assumiram esse tipo de espontaneidade para o culto, né? Sem ter uma liderança muito fixa, sem ter planejamento prévio, e tentar levar tudo na espontaneidade, dizendo assim que o Espírito Santo ia guiar com mais liberdade. Mas isso é meio esquisito, é fora do contexto e da orientação bíblica, tá? 3, agora, Kézia, comente a frase do irmão Doquinha. Existe um irmão Doquinha na igreja que ele fala assim: no domingo vou à igreja assistir ao culto. Comente. Na verdade, essa frase ela está incorreta, porque nós não vamos à igreja assistir ao culto, nós vamos à igreja prestar culto ao Senhor. Não é uma coisa, como ele fala, passiva. Nós não vamos lá para receber o culto, para assistir o culto, mas para dar o culto ao Senhor, para dar o nosso melhor ao Senhor. Então, nós que prestamos culto ao Senhor. Muito bem, legal. E será que não existe esse tipo de pensamento na nossa época, em algumas comunidades religiosas? Será que não existe esse pensamento? Aí a pergunta aberta para vocês. E para a Kézia também. Existe, né? Existe muito, né? O famoso... A gente, será que nunca falou? Será que eu nunca falei assim? Sim, vou lá assistir o culto no domingo. Eu vou assistir o culto no domingo. Vou na igreja assistir o culto. A gente fala, né? Mas tá equivocado, né? Porque a gente não vai assistir, né? A Kézia falou, assistir é uma coisa muito passiva, né? Assistir é assistir um filme no cinema. Assistir é você sentar num teatro para assistir alguma coisa. Agora, a igreja não deve... Olha como é interessante. Apesar de muitos fazerem isso, ir na igreja e sentar e assistir uma apresentação, mas a ideia de culto não é essa, não é sentar e assistir alguma coisa. Então, o Doquinha aqui tá equivocado, né? Ei, Doquinha, não pode, Doquinha. O pior é os irmãos que... Tem muitos que são jurados de culto, né? Que dão uma nota, né? Para o louvor, uma nota para pregação. Sim, sim. Esses são os piores, talvez. Exatamente por aí. E, pastor? Pode falar, Júnior. Eu queria comentar interessante ainda, né, dessa frase, dessa afirmação infeliz que algumas vezes a gente termina fazendo, assim, para ser muito, que a gente acabou de ver que o culto, ele significa prestar um serviço ao Senhor, né? Então nós vamos lá, vamos servir ao Senhor, nós vamos também servir ao povo de Deus, né? A gente vê o caso de Pedro, né? A igreja reunida, intercedendo pelo irmão, preocupado, orando a Deus, a gente vai carregar os fardos uns dos outros. Então, como é que a gente pode fazer tudo isso sem participar, né? Então, exatamente. Não tem como a gente ir lá e... É como se não tivesse como prestar o culto a Deus assistindo. Não, para prestar o culto a Deus, você vai ter que participar, não tem jeito, né? Exatamente. Muito bom. Agora o Vladimir, tá? Vladimir, essa pergunta 4 aqui. Comente sobre a relação entre ordem e espontaneidade no culto. Ordem e espontaneidade no culto. Hoje em dia, né, aparentemente, parece que há uma certa conflito, né, entre essa questão da ordem e da espontaneidade, né? Mas, como a gente já comentou anteriormente, né, a própria Bíblia ela nos orienta, né, que o culto ele deve ser feito com ordem e decência, né? Claro que existe um espaço para a espontaneidade, né, uma espontaneidade, claro, dentro dos limites da ordem que a própria Bíblia nos orienta, né? Mas em primeiro lugar vem a ordem, né? Porque senão acaba virando uma bagunça e o principal, né, que é o respeito a Deus, acaba se perdendo.
em meio a isso tudo. Então, eu acredito que a ordem, ela vem em primeiro lugar, claro, sem toler, né, a espontaneidade, né, do adorador, que vem de uma forma sincera, né, se expressar diante de Deus, mas tudo dentro da ordem e da decência, como está escrito lá em 1 Coríntios. Isso mesmo, isso mesmo. Paulo fala em 1 Coríntios, né? Eu estava tentando achar aqui enquanto você fala, mas não lembrei o versículo. 14:40. 1 Coríntios 14:40. Então, ele menciona, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Exatamente. Tá? Necessidade da ordem no culto. Muito bem. O culto deve ter uma ordem, deve ter organização, né? Deve ter bom senso. E a espontaneidade, ela existe, mas também com muito bom senso, né? Você não vai... já vi pessoas, entre aspas, tendo manifestações estranhas, né? Levantando a mão, chamando a atenção de todo mundo, gritando, indo para direção de uma pessoa, impondo a mão, orando. Então, chama a atenção de todo mundo, de repente atrapalha o culto, na hora da pregação, né? Então, vira uma coisa meio estranha. E quando você dá muita liberdade para essas coisas, você pode perder, sim, o controle do culto, né? O culto vira ali um momento que você não sabe o que está acontecendo, né? Irmã Alice, pode comentar, irmã Alice. Tá com o áudio fechado. O que, pastor? Porque eu mexi aqui na mãozinha? A senhora quer falar? Foi sem querer. Tá bom, então. Tranquilo. Então, é essa a ideia, né? A ordem e a espontaneidade. A gente não deixa uma coisa engessada, de modo que não possa, né? Não tem espaço para mais nada, mas a gente também não pode deixar só na espontaneidade e esquecer de uma ordem, de uma organização do culto, tá bom? Muito interessante isso. Agora é a senhora, irmã Alice. Agora é a senhora, tá? Pergunta 5. O que é o calendário litúrgico e quais as principais eventos rememorados nele? Lembrando que o calendário litúrgico, nessa aula e nesse contexto, ele foi bem mais enxuto e mais objetivo, né? E vocês viram que o professor disse que não é uma imposição, não é uma obrigação, não é uma sacramentalização de dias, não é isso? Mas eles são utilizados para rememorar datas importantes para o cristianismo. O movimento puritano, quem tem essa influência mais reformada puritana, tem aversão a esse tipo de calendário litúrgico, tá bom? Então, os batistas reformados não seguem nenhum calendário litúrgico, mas o que ele colocou, a posição dele é mais a de rememorar algumas datas importantes. E a gente, direto ou indiretamente, acaba, né, no Natal, celebrando ou comemorando ou fazendo um culto que tem alguma alusão a isso. Na Páscoa, normalmente a gente prega, ora e faz alguma alusão a isso também. Direto ou indiretamente, esses temas são recorrentes no cristianismo. Irmã Alice, então, o que é o calendário litúrgico e quais os principais eventos rememorados nele, segundo a aula? O professor já falou aí, né? Calendário litúrgico, aqui ele falou que é um convencional, né? Reunir-se para o culto no primeiro dia da semana, que ficou o domingo, né? Primeiro dia do Senhor. Está lá em Atos 27, Apocalipse 1:10. E Justin Martin também, né? Defendeu o domingo, dizendo o primeiro dia em que Deus fez o mundo, né? E o calendário que ele botou aqui foi a Páscoa, que é a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo, o Pentecoste, a ascensão e o assentar no trono, né, de Jesus Cristo, e a Epifânia, né, que é o Natal, nascimento de Jesus Cristo. Isso. E ele falou isso aí que o senhor falou, né, que essas datas, para nós reformados, para outros também, tem muitos que não quer dizer, mas que continuou sendo uma tradição, né? Até hoje tem essa tradição. Isso. Porque ela veio, de fato, ali na tradição católica, né? Esse calendário,
né, esse calendário cristão, litúrgico, né, ele veio ali no contexto da tradição católica. Tanto é que hoje a Igreja Católica ainda mantém, e um calendário cheio, é um calendário cheio de eventos e atividades, não é isso? Então, você tem Quaresma, você tem Páscoa, você tem Corpus Christi, você tem uma série, Pentecoste, você tem uma série, de fato, de elementos no calendário católico, né? Então, ele trabalha, né, de repente, uma versão cristã evangélica, né, enxugando esse calendário, né, e despindo ele de uma sacramentalidade, né, não deixar dias sagrados, que é o que acontece no catolicismo, né, os dias são sagrados, né, e ele enxuga muito os eventos que só são relacionados ao nascimento, né, Natal, Páscoa e o Pentecoste, não é isso? Então, é mais resumido a esses eventos, tá certo? Tem alguns reformados que também trabalham muito a quaresma, no período da quaresma. Não sei se vocês, na internet, vocês viram movimentos como esse. Por exemplo, John Piper e alguns teólogos escreveram um livro e tem até publicaram de graça, a editora Fiel está distribuindo de graça, reflexões, na quaresma não, desculpa, na Semana Santa, chamada Semana Santa, né? Então, distribui um livro, né, relativo à Semana Santa. Então, tem John Piper, tem outros autores, teólogos, pastores, fazendo reflexões durante toda essa semana que a gente está na chamada Semana Santa, não é isso? Que finaliza amanhã, no domingo pascal, não é isso? Mas nós não temos esse revestimento tão tradicional e sacro, certo? Apesar dos eventos serem muito importantes. A irmã Alice então respondeu corretamente, né? Natal, Páscoa, Pentecoste, e fica mais como sugestão, né? Como facultativo, vamos dizer assim, né? Facultativo a você fazer algo alusivo a esses momentos aí. Certo? Vamos lá, então. Pergunta 6. Essa pergunta vai voltar para o Júnior, tá? A Escritura não mostra um local designado para os cristãos se reunirem em culto. Como foi o desenvolvimento do espaço de culto dos cristãos pela história? Pergunta legal, hein, Júnior? Então. Comente aí, Júnior. Inicialmente, os cristãos se reuniam em casa, né? A gente comentou ainda agora a situação dos irmãos se reunindo. Eu não lembro em que casa foi, na casa de quem, intercedendo, né, pelo apóstolo Pedro. E aí depois estamos começando apertando mais, né, nos momentos das perseguições. E o professor cita na aula que os cristãos chegaram até a se reunirem em cemitérios, né, em locais assim, mais escondidos, isolados, para tentarem ali servir ao Senhor, né? Mas aí, e depois, no século IV, Constantino ele proíbe em seu governo, em seu império, a perseguição aos cristãos e até mesmo disponibiliza alguns prédios públicos para os cristãos. Daí eu vou estar contando basicamente isso. Se puder complementar um pouco mais. Vou compartilhar aqui justamente a foto, né, que o professor mostrou na aula, e é muito interessante, né, a ilustração, não é foto, né, ilustração. A ilustração de um culto celebrado nas catacumbas de Roma, né, naqueles cemitérios subterrâneos, né, por conta da perseguição, o povo de Deus se escondia, e olha a situação aqui tem basicamente um caixão aqui, uma urna funerária, não é isso? Um esquife, e ao redor dele o povo ali prestando culto, tá nem aí, né? Eu tô no cemitério, meu amigo, eu tô no meio de carniça, de podridão, mas é o jeito, não tem aonde eu estar, lugar melhor. Olha a expressão das pessoas, né? Olha aqui a expressão, isso aqui possivelmente estão celebrando a ceia, ó, o cálice aqui, né? Tem famílias, mulheres, crianças, melhor dizendo, né? Mulher não dá para identificar, mas crianças aqui, ó, né? E um ministro aqui, e eles estão celebrando a ceia ali e não estão muito preocupados em relação ao lugar que eles estão, né? Até porque você não tem outra alternativa, né?
Então, realmente passou por esses passos que o Júnior comentou, né? Começou muito simples, né? O evangelho se reunindo, a igreja se reunindo em casas, vamos dizer assim, sem estrutura nenhuma, sem estrutura de templo. O templo era judeu e o templo depois ainda foi destruído. A sinagoga era dos judeus, então o cristão ele não tinha referência, só os lares de fato. Então ele começou assim, depois foi lá, teve um ápice em Constantino. Aí Constantino liberou o Estado e as estruturas do Estado, né? Então vem a introdução das basílicas, né? Foram doadas para a igreja, foram construídas catedrais, os mausoléus também foram adaptados para receber a igreja, as basílicas adaptadas para receber o culto, né? Aí vem aquelas naves, aquelas coisas impressionantes, né? Gigantescas, aquelas estruturas colossais, né? Tinha até em forma de cruz, né? Isso com 3 ou 5 naves grandes, né? Aí a igreja se esbaldou, né, na sua estrutura. Em termos de estrutura, de poder aquisitivo, de influência, por conta de Constantino, a igreja chegou no seu ápice, mas infelizmente foi pernicioso isso, né? Por isso que é bom você ir devagarinho, do que você, bum, e de repente você está lá com a mega estrutura, você está com a mega influência, você está aparelhado com o Estado e fazendo aí relações, tendo relações espúrias de repente com o Estado, tá bom? Aí depois disso, você vem, né, com a reforma e depois, volta-se de novo a não ter nada. Você é banido desse contexto e aí volta-se a igreja se estruturar em pequenos agrupamentos, casas e depois voltando a estruturar os seus templos. Tá bom? Hoje a gente está na época ainda de uma igreja que tem muitos templos católica na Europa, muitos templos vazios, ficou só a grande estrutura, mas eles estão esvaziados. A igreja evangélica no hemisfério sul crescendo em alguns lugares com templos gigantescos, né, com a onda, né, entre no mundo gospel e nas correntes, né, do gospel, do evangelicalismo americano, influência do evangelicalismo coreano, aquela ideia de megas igrejas. Então tem muito isso dentro das igrejas evangélicas, mega igrejas hoje, né? Você vê aqui no Brasil, né, o Edir Macedo, numa corrente meio doida dessa, fissurada por grandes templos, fez o Templo de Salomão, né? Você vê a megalomania onde chega um templo que cabem 5.000 pessoas sentadas, né? Uma estrutura colossal, né? 5 ou 10 mil, nem sei ao certo, mas são milhares de pessoas dentro daquele templo, sentadas né? Bem acomodadas, né? Um ambiente bem luxuoso mesmo. E eles têm muitas perspectivas de catedrais, de igrejas gigantes. Então, no Brasil, veio essa onda de mega igrejas, né? Pessoas querendo templo e igrejas de 5, 10, 15 mil, Igreja Batista da Lagoinha, um templo gigantesco também, com uma perspectiva também de milhares de pessoas, e assim vai. Você pode, lá em Brasília também tem algumas gigantescas. A Assembleia de Deus também tem essa perspectiva de ter 5, 10 mil pessoas num templo. Então tem isso entre os cristãos evangélicos atuais também, tá bom? Essa perspectiva aí do espaço cristão, né, atual, ter esse vislumbre aí para essas coisas gigantescas, né? Pergunta 7, para finalizar a aula 3, comente sobre os prós e contras do uso da arte cristã. Tá bom? Foi o Júnior, né? Agora é o Vladimir, é isso? Ou é o Samuel, né? Na ordem é o Samuel. Bom, a arte cristã ela está embutida na história da igreja, né? Como o professor ele relatou que a arte serviu por um bom tempo e vejo que até hoje serve de alguma forma para a identificação de alguns símbolos cristãos, a identificação da profissão de fé de algumas pessoas, né?
E ele citou alguns exemplos, que foi o peixe, o pavão e a âncora, que apontava para a fé das pessoas, de alguma forma. Só que esse era somente um elemento estético da congregação. Ele não tinha outra... a palavra finalidade, a não ser elemento estético e reconhecimento de alguma profissão de fé. O que eles começaram a fazer de errado foi levar esses símbolos para algo espiritual, né? Onde eles achavam que tendo esse símbolo, um desses símbolos, ou os 3 símbolos nas congregações, eles teriam uma espiritualidade elevada, eles conseguiriam, através dos símbolos, se achegar mais a Deus. Esse foi o ponto negativo da arte na história das congregações da igreja. Muito bem, muito bem. Isso mesmo. O perigo da arte cristã, primeiro, né? Você ter muito cuidado de levar ela para o contexto do culto, né? Tanto público como da sua vida pessoal. Por exemplo, se você tem lá no seu jardim, né? Às vezes você tem no jardim um elefantezinho lá, uma estátua do elefantezinho, enfeitando o jardim. Aí tem pessoas mais radicais que já chegam e falam: meu Deus, tem uma imagem de escultura na casa do irmão. E é logo o deus hindu, porque lá é o elefante, né? E é logo um deus hindu. Meu Deus, que lástima, isso é terrível. Tem que quebrar isso, meu irmão, tem um demônio aí atrás. Então tem aquela coisa toda, né? Então, eu acredito que aquele cristão, se ele colocou aquele elefantinho tal no jardim para decoração, não tem problema nenhum, irmãos. Como mera arte decorativa, não tem problema nenhum. É claro, se ele colocou como idolatria, claro que está errado, né? Mas aparentemente não. Então, não existe problema. A gente demoniza muitas coisas, principalmente a arte, né, a escultura, e a gente perde a pintura, a gente perde muita coisa, porque a gente fica a par desse mundo, né? A gente abandona esse mundo. E a gente pode usufruir e até glorificar Deus por meio dessas coisas também. Glorificar Deus por meio da arte, da escultura, da pintura, da música, da poesia, e é onde os cristãos dos filmes, enfim, e é onde a gente tem, às vezes, deixado de lado, tá bom? Então, não tem problema nenhum, Samuel explicou bem aí a questão. Agora, quando vai para o culto e coloca isso como intermediador no culto, aí tem problema, porque entra no primeiro e segundo mandamento. Segundo mandamento, principalmente, né? Não farás para ti imagem de escultura, né? No contexto de adoração a Deus. Ah, mas é só para estimular a fé. Não pode. Ah, é só para eu ter uma visibilidade melhor. Não pode. Ah, porque assim eu vou sentir... Não pode. Não pode. Você não pode adorar Deus por meio de outro mediador. Não é isso? Eu acho que eu já cansei de falar, vocês já estão cansados de ouvir esse meu relato. Eu vi certa vez na internet, num congresso cristão, dito cristão, evangélico, fizeram de uma escultura de uma mão, assim, um dedo gigante, e esse dedo, no momento, o povo estava em pé, né, aquela multidão, e esse dedo, ele era conduzido, assim, por cabos, né, e ele abaixava até perto do povo, e o povo tocava, e fazia suas orações, depois o dedo subia, depois o dedo se movimentava, ia caminhando pelo meio da multidão, representando o dedo de Deus. É até hilário, né? O dedo de Deus. Então é hilário, mas eu vi acontecendo isso. Hein, pastor? Pode falar, Samuel. Ele também, ele nos lembra a respeito dos símbolos atuais que nós temos, que é, por exemplo, o mais conhecido é a cruz, né? Onde as igrejas majoritariamente católicas, elas talvez tenham uma cruz, mas em muitas igrejas evangélicas a gente vê cruz no púlpito, cruz na lateral, na frente da igreja, no símbolo da igreja, e esses símbolos são para lembrar, né, daquilo que nós cremos, são para lembrar do sacrifício de Cristo, são para lembrar a respeito da graça que nos foi concedida através de Cristo. E isso não tem nenhum erro, né? Quando você
leva nessa perspectiva, né? Agora, você chegar na igreja, nessa igreja tem uma cruz, você, pela fé, encostar sua mão na cruz ali, vai obter um milagre, aí já é um erro gravíssimo, né? Exatamente. É igual o Cristo Redentor, né? Que fizeram aquele monumento, né? E ele é adorado ali, né? Por muitos não, mas eu acho que muita gente adora aquela imagem como se fosse Cristo. Exatamente. Tem um debate muito sério também sobre representação de Cristo, de Jesus Cristo. Então, a questão de você desenhar e retratar Cristo também é problemática, entendeu? Então, os puritanos também bateram muito nessa tecla, né? De não tentar representar Cristo fisicamente também. Porque você também poderia estar caindo no erro no segundo mandamento. Então, nota a sutileza dessas situações aí. Tá bom? Aí o Samuel comentou bem da cruz, né? É um símbolo e você não usa ele como meio, você não usa ele como um movimento idólatra, né? Assumindo de alguma maneira uma intermediação entre Deus e os homens e coisas do tipo, sendo ali crucial para o culto, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, próxima pergunta aqui. Acabou a aula 3, não é isso? Então, agora vamos entrar nos comentários da aula 4. Kézia, o que é o princípio regulador do culto? Princípio regulador do culto. São os princípios que norteiam como vai ser o culto e a adoração pautados na palavra de Deus, pautados na Escritura, né? Segundo as Escrituras. Muito bem, muito bem. Objetivo, rápido e objetivo, né? E certeira. Então, a ideia é esse mesmo, princípio regulador do culto, ele basicamente, ele dá um caminho, uma orientação sobre como, né, que elementos devem existir no culto. Tá bom? Para nos nortear, para a gente não fazer um culto ao bel prazer do homem, né? Com introdução espúria de pensamentos humanos ou doutrinas humanas. Esse foi um grande problema que os reformadores enfrentaram, que foi olhar um culto que era cheio de ritualismo, cheio de mediadores, e a palavra estava em segundo ou terceiro plano. Então, para resgatar o sola escritura, a autoridade da palavra, então a palavra também orientou, não é isso? Como deve ser o culto. Como a autoridade da palavra direciona o culto, como deve ser, o que deve se fazer, e o princípio regulador do culto, então, diz que só pode ter no culto, na adoração corporativa da igreja, aquilo que está claramente fundamentado nas Escrituras, claramente ordenado nas Escrituras. É isso que a gente pode levar para o nosso culto. É o que as Escrituras estão orientando que deve ser trabalhado, claramente revelado para o nosso culto. Certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Mais alguma coisa? Só que isso é algo escasso nos dias de hoje, né? Infelizmente. Isso, eu ia até fazer uma pergunta aí intermediária, justamente hoje. Quem tirar por mim e por vocês? Vocês sabiam que era o princípio regulador do culto há 10 anos atrás, por exemplo? Eu particularmente, sei lá, 10 anos atrás, não sabia o que era princípio regulador do culto. Eu já sabia até o que era teologia reformada, estava na soteriologia, naqueles princípios lá. Mas quando, na parte da eclesiologia, ainda não sabia como é que era a proposta, o princípio regulador do culto, a teologia do culto, ainda era alheio a isso. Então, de repente, eu acho que isso não passa pela cabeça da maioria das pessoas ainda. E o movimento da reforma no Brasil, a reforma entre os batistas, a reforma entre os presbiterianos sendo, né, retomada, porque muitos presbiterianos, até igrejas presbiterianas, deixaram de ser confessionais, reformadas. Então, ele tem retornado esse movimento. A gente tem hoje batistas reformados, presbiterianos retomando a sua confessionalidade e os princípios reformados, etc. Então, esse princípio regulador do culto tem sido retomado, resgatado e publicado.
Mas a gente não sabia disso há um tempo atrás, as pessoas não sabem disso. As pessoas, normalmente, o contexto de culto das igrejas é um contexto bem livre, as pessoas fazem o que elas normalmente foram ensinadas, tem ali uma tradiçãozinha local da igreja, e elas replicam aquilo e incrementam com mais algumas coisas que são inventadas. Normalmente é isso, são programações inventadas, porque não tem nenhuma limite, não tem nenhuma base, né, para dizer isso pode, isso não pode, a não ser um senso geral, né? Mas, por exemplo, eu já participei de comunidade que no Dia dos Pais, vamos ver a programação para o Dia dos Pais. E inventava um monte de coisa. Ah, a criança vai apresentar uma poesia, a senhora vai cantar não sei o quê, o filho quer fazer uma apresentação para o pai, e criava uma programação para os pais, por exemplo, no dia do domingo, né, no culto do domingo. E aí a coreografia, a dança vai apresentar isso, o teatro preparou olha, lindo, uma representação para os pais, linda aqui, e não sei quem inventou não sei o quê, no final sobra 10 minutos para o pastor pregar alguma coisa, falando para os pais, e depois encerra-se o culto. Então, a gente cresceu num contexto assim, sem saber, né, misericórdia. Eu fiquei perguntando que responsabilidade, como é que a gente chegou até isso? Um descaso com a história, com a tradição, com tanta produção boa, firme, teológica, profunda da igreja, que descaso a gente chega num negócio como esse. Ah, ter que fazer uns negócios desse, parece escola, parece data festiva em escola. O que é isso, de primeiro grau? Então, a que ponto a gente chegou? Eu já fiquei com muita raiva de muitos líderes, de pastores. É claro que aquela raiva reflexiva, né, santa. E depois eu fiquei pensando, como o pastor deixou chegar num ponto como esse? Como uma convenção deixou perder uma tradição, um discipulado e uma riqueza como essa, esquecida, que ninguém lembra mais. Por exemplo, a Confissão de 1689, esquecida, ninguém, os batistas, como os batistas deixaram uma confissão dessa praticamente morrer, e a gente está resgatando ela e voltando a estudar agora como se fosse uma coisa nova, uma confissão de 1689, e a gente está descobrindo. Eu fico pensando, que irresponsabilidade, meus amigos, que irresponsabilidade. Mas, enfim, não é hora de desabafo, de pregação, de bater em ninguém, é hora da gente estudar, né? Então, tá aí. E o que é o princípio normativo do culto? É a vez de quem agora? A vez da irmã Alice. Aí, do Vladimir. Olá, Vladimir, o que é o princípio normativo do culto? Então, esse princípio, né, ao inverso lá do princípio regulador, né, ele determina que aquilo que não é explicitamente proibido, né, pelas escrituras, ele pode ser usado normalmente no culto e na adoração, né? Só que ele abre, né, uma possibilidade, né, para várias coisas, porque, né, o princípio regulador ele tem um controle maior, né? Então é mais difícil de entrar coisas que podem, né, macular o culto a Deus. Já o princípio normativo, né, que é utilizado principalmente pela Igreja Católica, né, mas nos dias de hoje a gente vê que na prática ele é usado por praticamente todas as igrejas, né, independente de ser católica ou evangélica, principalmente aqui no nosso país, né, a gente vê que esse princípio é o que é o corrente, né, é a norma, é a regra que está vigente na maioria das igrejas, e isso leva, né, como o senhor mesmo falou, né, a atividades que não tem nada a ver, que não tem nada a ver com o culto, praticamente, e há uma distorção do próprio culto a Deus, e isso aí, essa abertura, né, é que facilitou a entrada de várias coisas que realmente, né, estão diluindo esse entendimento, né, do sola escritura, que foi baseado o princípio regulador, e a gente vê que há cada vez mais entrando coisas novas, coisas diferentes, e que em vez de focar em Deus, acaba focando no homem, né? Então tira o Deus do centro e coloca o homem no centro. Então
Então a gente vê que esse princípio ele é muito perigoso e ele é a brecha que deu entrada a essa série de coisas, né, esquisitas aí que a gente vê hoje em dia no meio das igrejas. Muito bem, isso mesmo. Uma questão que foi debatida em relação a esses princípios foi, por exemplo, parece uma coisa simples, né? Mas é justamente um exemplo que mostra o efeito de cada um desses princípios. Por exemplo, o uso da vela no culto como elemento de adoração. O uso da vela. Pelo princípio regulador do culto, o uso da vela seria adequado como elemento de adoração? Não estou falando a vela porque faltou energia e ela vai iluminar. Não é esse tipo de uso da vela. A vela como elemento de adoração. Como ali instituição, né, do culto, que auxilia a adoração do cristão, que representa alguma coisa que é necessária intrinsecamente. Então, a vela como elemento de culto. No princípio regulador do culto, seria possível eu, na hora da adoração, eu precisar acender uma vela, por exemplo, para fazer uma oração, para que fosse iluminado os meus caminhos, a oração subisse, sei lá, coisa do tipo. Pelo princípio regulador do culto, não é permitido o uso de vela nesse sentido. Por quê? Porque não é claramente orientado nas escrituras que eu preciso usar uma vela para fazer minha oração. Agora, pelo princípio normativo de culto, o uso da vela passa ou não passa? Pelo princípio normativo, passa. Porque eles dizem que tudo que não é proibido, se você não achar, então, uma proibição na Bíblia, você pode usar. Você também não vê proibição a isso na Bíblia. Você não vê um texto claro falando que é proibido usar uma vela como elemento de culto. Então, pelo princípio normativo, passaria. Você usaria a vela, então. Então, o princípio normativo, ele libera mais coisas. De repente, você entra tradições humanas, sem você perceber. Justamente porque você não viu proibição clara. O princípio regulador do culto, ele fala que você só vai adorar se tiver orientado claramente. E já proíbe o resto tudo. E justamente entra a proibição de tradições humanas e toda parafernália que possa entrar no culto. Malícia, comente, Malícia. E a vela também não serve só para esse, né, nos cultos que faz com ela, né? Ela tem várias funções, né, em algumas religiões, né? Algumas não, mas na católica, né? Isso, comente. Tem uma menina que, da mãe da sogra da minha filha, que morreu. A mãe dela é muito católica e crê em todas as crendices, né? E ela também né? Então, o meu genro se converteu, como eu disse para o senhor, minha filha e tudo, né? E ela disse que ela não ia, porque ela cria nessas crenças. Porque antes da dona Neuza morrer, que é a sogra da minha filha, ela disse que a mãe dela viu a vela chorando. Então, ela disse que a vela chora quando uma pessoa da família vai morrer, e se a vela chorar é porque aquela pessoa vai morrer. E eu fico assim porque eu não sei contradizer, né? Assim, eu ainda não aprendi a dizer assim, a verdade, né, para ele, né? E eu fico escutando. É claro que a vela chora, porque se cai aquele espinho de vela, ela é como se fosse uma lágrima, né? Mas eu não cheguei a esse patamar de contra, né? De falar de tudo, aprender a dizer, não é assim, tudo, né? E aí eu fico calada. Então ela disse, se meu marido se converter, eu não vou, porque eu creio no que a minha mãe crê, que é nas crendices da Igreja Católica, né? Entendi. Então é isso aí, né? Você saber quando a vela tá chorando é difícil. Você precisa de um exercício ali de interpretação muito bom. Mas tem vela de tudo que é tipo, né? Vela de 7 dias, vela maior, menor, vela da crisma, vela não sei do que, né? Tem batismo, macumba, né? Tudo. Tem todo um tipo de vela aí, né? Que tem um significado aí, né? Enfim, vamos deixar a vela e vamos avançar aqui, né? Então, o princípio normativo é esse, é um princípio que, se não está proibido, está permitido. Tá certo? Aqui o princípio é, se não está ordenado, está proibido. Então, tem essa diferença, tá? 3, quem é agora? É Malícia. O princípio regulador indica os adequados elementos de culto. Quais são esses elementos? Nota aqui, só um comentário, tá, irmã Alice?
para eles saberem que elementos foi esse, não foi abrir um texto, porque tem pessoas que falam assim, você gosta desse princípio regulador do culto, né? Mas abre aí a Bíblia e fala, então, aonde que a Bíblia está falando que o culto deve ser assim, 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 assado. Então, na verdade, a Bíblia não engessou, de fato, o culto, a liturgia, ela não fechou, ela coloca princípios. Então, esses princípios são encontrados investigando os contextos de culto no Novo Testamento e aplicação para a igreja. O que tem de essencial nos cultos do Novo Testamento? Tá, essa a pergunta, então. Então, irmã Alice, o que são esses elementos de culto? Os elementos que ele põe é a leitura das escrituras, né? Só que ele cita lá em 1 Timóteo 4,13. O canto do salmo, hinos e cântico, escrituras, em Efésios 5,19, as orações, 1 Timóteo, a administração da palavra pela pregação, a observância do sacramento, ordenanças. Está em Lucas 22,19. Isso, pronto. Fechou. Você não encontra muito mais coisa no contexto de culto, a não ser esses elementos aí. Que se resume palavra, louvor, oração e os sacramentos. Ou, para nós batistas, as ordenanças. E tem uma discussão sobre o ofertório. Se entra o ofertório, porque ele também aparece em muito contexto de culto. Não é isso? Paulo recebendo ofertas, Jesus comentando a oferta lá da viúva. Em contexto de oferta também não seria oferta a Deus, também não seria um elemento equivocado no culto, né? Então, apesar de não aparecer, muitos introduzem e colocam como legítimo sem haver problema algum. Tá bom? Mas nota que é muito simples, né? Eu brincava no seminário lá, que é o POU, né? Só que o POU ainda é limitado. POU é o quê? POL, palavra, oração e louvor. POU. Aí o POU, para ser mnemônico, né? Para auxiliar a gravar. Então eu falava pro povo, olha, culto é POU, né? Palavra, oração e louvor. Acabou. E é claro que isso é o mais recorrente, porque nem todo culto você tem batismo e nem todo culto você tem ceia. Então, basicamente, no dia a dia ali, o arroz com feijão dos cultos é o POU, palavra, oração e louvor, entendeu? Aí tem as ordenanças e o ofertório. Pode comentar, irmã Alice. É só uma observação, que eu fecho muita câmera aqui, mas é porque o meu computador fica de costas e passa um monte de gentezinha aqui atrás de mim, tá? Sim, é porque tem um monte de gente passando aqui atrás de mim, que é no meu quarto. Meu quarto aqui em casa é o quarto da avó. Tudo bem. Então, tudo bem, tudo bem. Ligando e abrindo. Tudo bem, tranquilo, irmão. Fica tranquilo. Então é isso, bem respondido aí. São os chamados elementos de culto. A gente já está numa teologia de culto e adoração que a gente está... Nota que a gente está organizando as coisas. Primeiro a gente tem um princípio geral, que é o princípio regulador do culto. Depois a gente tem elementos que devem ter no culto. Esses devem ter e nada mais. Elementos são as condições e as coisas fundamentais com elas, nós adoramos a Deus. Elas que são diretamente a prestação do nosso louvor e da nossa adoração a Deus. Então, isso é chamado de elemento, aquelas coisas com as quais a gente louva a Deus. Tá certo? Porque tem o que é chamado de circunstância do culto. Não é isso? Então, vamos lá, quem vai, o Júnior, comentar sobre as circunstâncias do culto. O que quer dizer com essa definição aí, Júnior? Então, as circunstâncias de culto é diferente dos elementos que a irmã Alice acabou de comentar na questão anterior. As circunstâncias já são um pouco mais, já são flexíveis, né? A depender ali do horário, do dia, né? Então, são aquelas coisas que elas não são em si religiosas, mas que são necessárias para que o culto aconteça de fato, né? Então, o modo do culto, então são um pouco mais flexíveis. Por exemplo, o modo do culto, né? Eu comentei, é o que está acontecendo atualmente, né? Nessa pandemia. Antigamente, a circunstância que a gente tinha antigamente nos permitia
nos reunirmos todos presencialmente. Já agora, devido a essa circunstância que nós estamos passando, né, o mundo inteiro, nós já estamos participando do culto ao Senhor, servindo à distância, né, pela internet. Deixa eu ver. Eu acho que é basicamente isso. Isso, muito bem. Então, a circunstância, o nome já diz, né? Circunstância, aquilo que está ao redor, né? Ele não é um elemento de culto, ele é uma circunstância. São coisas, né, que auxiliam para os elementos de culto serem feitos. Por exemplo, um microfone é um elemento de culto ou é uma circunstância de culto? Em qual categoria, por exemplo, um microfone se enquadraria? Ele seria considerado um elemento de culto ou ele seria enquadrado como algo na circunstância do culto? Circunstância. Isso, circunstância do culto. Porque o elemento de culto é aquilo mediante o qual você diretamente oferece louvor a Deus. E sem o qual você não pode, né, trabalhar o culto sem esses elementos. Aí você pode perguntar, eu posso fazer um culto sem microfone? Sim. Agora eu posso fazer um culto sem oração? Não. Posso fazer um culto sem palavra? Não. Posso fazer um culto sem louvor? Não. Estão entendendo? O elemento são coisas que você não pode passar sem. As circunstâncias, elas auxiliam, você pode ter ou não pode ter. Tá bom? Por isso que fica muito debate, às vezes, na igreja. Posso usar uma caixa de som ou não? É circunstância. A caixa de som, um microfone. Agora, as circunstâncias a gente usa com bom senso. Né? Posso usar uma aparelhagem de som? Posso, para melhorar a voz, etc. O elemento é a oração, o elemento é a pregação da palavra. Agora, essas coisas são circunstanciais, elas ajudam. Agora, com bom senso, né? Eu vou fazer uma aparelhagem de som que custa $2 milhões numa igreja pequena? Não, né? Os irmãos podem se assentar em cadeiras? Podem. Vamos fazer cadeiras luxuosas de veludo, caríssimas. Bom senso, às vezes não é legal. Por causa de bom senso, você equilibrar o dinheiro que a igreja tem com as missões e com as demandas que a igreja tem, e de evangelismo, e de missão, que sempre está carente, precisando de recursos. Então, é só ter cuidado, entendeu? Pode ter uma bateria na igreja? Sim ou não? Instrumento, bateria. Ixi, os reformados agora tudo... Pode ter uma bateria, rock and roll, aquela bateria completa, heavy metal. Pode ter uma bateria na igreja? Claro, pode. Pode, não tem nenhum problema. É circunstância. Isso. A bateria é uma circunstância para auxiliar o louvor. Pode ter uma bateria, um baterista destrambelhado, doidão, sei lá. Aí é bom senso, não é isso? Bom senso. Carrom. Pode ter um carrom? Pode. Pode usar o carrom de modo inadequado? Não pode. Tá entendendo? Então é mais ou menos por aí. Pode ter um data show? Pode. Entendeu? Pode ter um data show, não tem problema. Eu já vi tanta discussão na igreja, discussão sobre o data show, que não era pecado. Depois, bateria é pecado. Guitarra foi satanizada também, não podia ter guitarra na igreja. E uma série de coisas. Hoje em dia tem tudo isso. E o problema não está na coisa, o problema está no uso. Né? Você tem a circunstância, você tem que saber como trabalhar para ser circunstância e não elemento de culto. Né? Ser circunstância, ela auxiliar naquilo que você vai adorar, não é isso? Porque o que você vai prestar o seu louvor, o seu canto, isso é o elemento. Agora, se você não conseguir cantar mais sem um microfone, aí tem um problema sério, porque aí o microfone passou a ser o elemento de culto e não seu canto e seu louvor. Tá entendendo? Vocês já chegaram na igreja que faltou energia e não teve louvor, por exemplo? Aí tá um problema sério, porque aí transformaram o equipamento, se aconteceu isso, né?
claro que é hipotético, mas se aconteceu isso, acabou a energia, não tem guitarra, não tem microfone. Ah, irmãos, hoje não dá para ter louvor. Vamos chegar aqui pertinho e também não vou pregar. Vamos chegar aqui pertinho, só vamos orar e vamos para casa porque tá sem energia, agora acabou, atrapalhou tudo. Aí tá um problema, porque aí o que era para ser um elemento, um auxílio, se tornou, o elemento, era para ser uma circunstância só para auxiliar, se transformou num elemento, porque sem o qual você não consegue fazer aquilo. Se tem um cantor gospel que chega na igreja, alô, som, esse som tá terrível, não vou adorar, não vou não vou louvar, e senta porque o som tá ruim, então ele tá fazendo daquilo um elemento, né? Ou a igreja não cantar, não louvar por causa de instrumento, tá fazendo aquilo o elemento, aí tá errado, deve ser circunstância. Sem essas coisas, tem que ter o louvor de qualquer forma, tem que ter adoração, tem que ter o cântico, né? O pastor tá lá, abriu a Bíblia, se não tem data show, ele tem que pregar do mesmo jeito. Ah, não, quebrou o data show, sumiu meus slides, irmãos, me desculpa, minha pregação tava toda lá, eu ia ler, sumiu lá, me desculpa, eu não vou conseguir pregar, vamos só ler um salmo aqui e orar. Então tá errado, não é isso? Tem que pregar do mesmo jeito. Faltou energia, né? Na medida do possível, tem uma lamparina, tem alguma coisa. Essas coisas têm que ser circunstanciais, não pode ser o fundamento, elementos decisivos do culto, senão aí tem problema. Essa é a situação. E como chegar nas expressões? Então vamos chegar e tocar nas expressões modernas de culto, né? Nas expressões artísticas, danças, teatros, representações. Eu já vi cultos que tem momentos para representações artísticas, pessoas pintando durante o culto, gente descendo em tirolesa, motoqueiro entrando, fazendo barulho. Tem espaço para tudo dentro do culto. E o que falar dessas expressões, então, modernas no culto? O que vocês acham? Antes da pergunta 5. Eu acho que, como eu vou responder a pergunta 5, na verdade é um complemento a pergunta 5, a resposta, porque já uma induz a outra, né? Isso é um equívoco sem precedentes, né? Um equívoco, assim, muito ruim para a comunidade que está vivenciando esse tipo de coisa, de exemplo que o senhor deu. E talvez, na verdade, eu vejo como uma crítica também para a igreja moderna, em que sem louvor, por exemplo, sem instrumento, se não tiver uma bateria, um baixo, uma guitarra e um violão e um teclado ali, não tem louvor e o louvor tá feio, porque tem que ter isso, tem que ter uma orquestra para tocar e pessoas que toquem muito bem, tem que ter o solo da guitarra, né? A voz da pessoa que está cantando tem que ser a voz mais linda do mundo, porque se um dia ela desafinar, aí volta. É porque, na verdade, essas aulas, elas estão totalmente interligadas. Na verdade, elas são uma aula só, dividida em 3, em 2 aulas, né? Aí volta aquele assunto a respeito da liturgia do culto, onde as pessoas não vão para dar notas às apresentações, mas vão para cultuar a Deus, né? Cultuar a Deus dando sempre o seu melhor, Então, por exemplo, a pergunta 5, posso responder? Pode. Só para complementar a fala a respeito do Doquinha, né, do irmão Doquinha. Deixa eu fazer a pergunta aqui. Sim, comente a atitude do irmão Doquinha na igreja. Filho, eu pensei, hipotético, né, mas eu pensei em filho, eu pensei no meu moleque, né? Então, essa situação veio na mente, né? Então, irmão Doquinha na igreja. Filho, não mexa nesse instrumento musical, pois é santo ao Senhor, né? Eu já ouvi falar isso muito também, né? A parte de não mexer tá certo, né? O pai tem que educar seu filho, né? Mas ele falar que não mexer porque é santo já é um equívoco muito grande e é um equívoco normal de você se escutar. Infelizmente, as pessoas têm como santas coisas que não são elementares, como foi bem dito no princípio regulador do culto, nos elementos do princípio regulador do culto. Então, isso é algo que nós precisamos prestar atenção e lutar contra, até mesmo
em nossa comunidade, que às vezes a gente, por um deslize, a gente começa a ver essas coisas como essenciais e não são. E não são. Na verdade, na minha opinião e na minha visão, essencialmente o louvor, você precisa prezar muito pela letra bíblica, né? Você precisa prezar muito pelo que está sendo cantado, o que está sendo ali adorado, o que está sendo ali falado. Não aquilo que está tocando, não o instrumento que está faltando ou o instrumento que tem a mais. Isso, para mim, é um detalhe, né? É uma circunstância de culto, não tão importante assim, mas o que mais importa é o que menos as pessoas estão hoje prestando atenção é nas letras dos louvores entoados na igreja. Sim. Você vê um movimento assim, as igrejas sendo estruturadas ao redor de um pilar que tem que ser uma banda bem organizada e bem técnica, que produza um canto, um momento de louvor muito bom. Isso. Aí, ao redor disso é que você vai. Aí tem um pastor, ao redor disso tem um pastor, tem alguma coisa, mas o culto do domingo, você parece que vê um foco muito central, um momento explosivo naquilo. Tanto é que depois as pessoas falam assim, eu gosto do louvor, depois... depois... Na verdade... da pregação. Em muitas igrejas, o período do louvor dura 1 hora e a pregação precisa durar 15 minutos, porque senão as pessoas ficam incomodadas, né? Outra coisa que está ligada a esses princípios errôneos que as pessoas chamam de elementares é a respeito da estética da igreja. A igreja com a luz baixa, uma igreja precisa ter uma pintura meio escura, um jogo de luz para poder as pessoas se sentirem à vontade, começarem a entrar num mantra espiritual que não existe biblicamente falando. E isso vai levando a unção. Então, assim, são coisas errôneas e coisas que fogem muito do princípio regulador do culto, dos elementos básicos de um culto cristão. Só que hoje, infelizmente, é muito normal de se encontrar. Exatamente. E é muito bom quando você age baseado em princípios. Por exemplo, é muito bom hoje você conseguir ter princípios. A irmã Alice quer comentar, né? Pode falar, irmã Alice, pode comentar. Não, eu só queria dizer, comentar sobre os instrumentos que quando nós congregávamos em outra igreja, a gente tinha mania de o pastor ungir tudo, né? Então, você comprava um microfone, o pastor tinha que ir lá ungir e orar pelo microfone. Então, aquilo se tornava santo mesmo, né? Eu era o guardião das coisas da igreja. Não toca aí, menino. Sai daí, você é santo. Vai cair um raio na sua cabeça. Isso é de Deus, não pode mexer, eu falava para ele, né? Então, eu passei por isso, né? Que tudo que a gente comprava para a igreja tinha que ser ungido, tinha que ser ofertado a Deus, né? E agora, entendendo assim, as coisas, eu acho que era sozinha do que eu passei, do que eu vivi e do que eu pratiquei também. Sim, acontece. Então, é como o Samuel falou, bom senso, né? Você vai chamar a atenção do menino por bom senso. Não mexa porque você vai estragar, lógico, né? Não mexa na bateria, não, você vai estragar. Mas a gente não pode sacralizar, né? Sacralizar as coisas, o instrumento. Já vi irmão, né? Limpando o violão, as cordas. Ó, esse aqui, 30 anos, nunca toquei nenhuma música, a não ser os corinhos da igreja, ó, e limpando lá. Esse é santo, só uso para Deus. Como se ele tocasse, por exemplo, um parabéns para você no aniversário fosse uma coisa, né, que fosse corromper o violão dele. Se ele tocasse uma música clássica num ambiente de casamento ou numa festa, fosse contaminar o instrumento. É uma visão muito pequena, né? Vladimir, comente, Vladimir. É exatamente sobre isso, né? Dessa pergunta, quando eu li, quando o senhor mandou pra gente, eu me lembrei de um caso exatamente desse, né? Que o senhor comentou agora aí, né? De um irmão que ele... eu me lembro que ele era de uma igreja, na época que eu morava lá no Rio Grande do Sul, né? Ele era amigo do meu irmão, e ele era de uma igreja que seguia essa linha, né? E ele tinha um violão, né? E ele falou, não, eu tenho um violão lá em casa, mas é um violão, ele é consagrado, né? Lá só toca hino. Não pode tocar outro tipo de música de jeito nenhum.
Então era exatamente essa visão aí que realmente... Só falta o violão chorar também, se você tocar uma coisa que não foi indo, ele chorar. Aí... Não, talvez ele tinha 2 violões, né? Um só para a igreja e outro só para as coisas do mundo, né? Que não era ungido, então. Pois é. Mas eu acho que vocês já viram a apresentação de violão clássico, aquele instrumental, que é só instrumental, não é isso? Vocês já viram quão belo aqui, e técnico, e profundo e difícil é aquele negócio? E eu não sei como aquele negócio não pode glorificar a Deus, por exemplo. E eu não vejo como um negócio daquele pode ser pecaminoso. Porque o som em si, o som não vai... O som não é pecaminoso, meus irmãos. Se você emite o som, pá, organiza ele harmonicamente, não tem como ele ter uma conotação, né? O pecado está em nós, mas então uma pessoa dessa, por exemplo, eu não vejo, por exemplo, o uso do violão com um violão clássico, eu não vejo como aquilo pode ser pecaminoso, mesmo não sendo usado na igreja, dentro de um teatro. É claro que não é coisa para culto, mas eu estou falando manifestação artística, de entretenimento, cultural. Né? É tão bom você, de repente, ter um entretenimento saudável como esse, ao invés do que a gente tem tão podre, tão... A nossa cultura é muito pobre, irmãos. A cultura do brasileiro é muito pobre. A gente não tem um teatro de qualidade. Quando vai para o teatro, é ver o quê? Stand-up e um monte de gente falando besteira e piada pornográfica. É isso que lota, é isso que o brasileiro gosta. Vai no teatro para ver uma música clássica? Não vai ninguém. Vai no teatro um cara fazer um violão clássico? Não vai ninguém. Nós somos pobres culturalmente. Entendeu? Vai num sarau, tem um sarau de poesias clássicas, boas e tal. Não vai ninguém. Nem eu. Os filmes brasileiros mesmo, né, pastor? Tira pelos filmes brasileiros. Né? O brasileiro é uma porcaria, desculpa a expressão, não sei como é que tá agora, né? Mas os antigos, Deus me livre, era tudo acima de 21 anos, porque complicado. Mas agora vamos ter que atrasar. Mas enfim, irmãos, vamos caminhar para o final aqui. É justamente, né? A gente vai finalizar, não dá para fazer aula 5, senão vai ficar muito, muito longo, né? Então, eu acho que a distância, assim, cansa mais, né? A gente... é muito mais desgastante. Se fosse presencialmente, de repente, dava para a gente tomar um cafezinho, dar um intervalinho, continuar, mas a distância fica realmente cansativo. Tá bom? Espero que, então, essa aula tenha ainda aberto mais o nosso entendimento. Como eu falei, está sendo gravado, eu vou divulgar isso aí, porque eu acredito que é interessante para mais pessoas ouvirem, pelo menos tomarem o primeiro contato, se assustarem com algumas críticas e tentarem tomar mais conhecimento sobre o tema. Valeu, ótimo sábado para vocês. Até mais. Grande abraço. Valeu. Um abraço. Boa tarde. Deus abençoe. Valeu, meus irmãos. Amém. Grande abraço.